Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa aula de continuação aqui com as atividades de fixação. Bom, hoje deixa eu só explicar qual que vai ser a nossa linha de raciocínio, né? Primeiro, eu vou fazer a resolução do exercício, né, nessa primeira aula do dia 12, para a gente ver o débito e crédito, ver os razonetes, ver também a elaboração das demonstrações contábeis, tanto do mês de outubro quanto do mês de novembro, inclusive aí o processo de pagamento das contas do mês anterior, né? E aí depois, na aula de amanhã, no caso que seria do dia 13, né, destacando aí que eu estou gravando aqui já é um pouquinho atrasado para compensar aí, né? Eu expliquei para vocês já. Mas basicamente depois na aula separada a gente vai fazer só as análises, tá? Para poder interpretar, para poder ver como é que seria um relatório, quais são as informações que a gente consegue extrair, né, efetivamente desta movimentação contábil. Então, aqui primeiro a gente vai fazer a leitura interpretando isso para o processo de débito e crédito, tá? Então, naquele modelinho que eu já passei para vocês, a gente vai vir para o livro diário e vai fazer o registro de todas essas operações, tá? Então, deixa eu ajustar aqui para ficar mais fácil de enxergar. E aí a gente vai começar, né? Então, no caso aqui, no dia 3 de outubro, a gente teve a integralização do capital social, né? Onde a empresa nasce, é o processo de criação por meio de depósito bancário, em uma conta única dos sócios no valor de R$100 mil cada. Então, fazendo a letra A, trazendo para o débito e crédito, a gente vai debitar banco e creditar capital social, né? Dizendo então que a origem daquele movimento que aconteceu, né, é o próprio capital social. Em seguida, na letra B, a gente vai ter a contratação de um colaborador para o cargo de auxiliar administrativo com salário no valor aqui de R$1.600. Como eu já expliquei para vocês, essa parte da folha de pagamento a gente faz no fechamento. Qual que é o raciocínio, né? Isso aqui é um ato administrativo, né? Uma decisão de contratar alguém lá no começo do mês. Aí, para a contabilidade, interessa se aquele colaborador trabalhou, né? Interessa apenas no fechamento do mês. Então, a gente vai esperar a hora que chegar no final do mês de outubro, aí sim a gente vai voltar para a folha de pagamento. Na letra C, a gente vai ter, então, a compra de um veículo, né, no valor de R$6 mil à vista, né, lembrando aí sempre que o tipo de movimentação, né, se ela é à vista ou a prazo, interfere no nosso débito e crédito. E na letra D, então, na continuação, a gente tem a compra de um imóvel. Eles são muito parecidos, né, no valor aqui de R$45 mil à vista. Então, vamos lá, olha, no item número 2, a gente vai registrar a compra do veículo, creditando o banco, dizendo que a origem desta movimentação, ou seja, o dinheiro saiu do banco, que foi à vista, e debitando o veículo. Para o imóvel é o mesmo raciocínio. Vocês podem ver que o que muda é para onde vai o débito, né? Para qual é o destino, de onde saiu é o banco nos dois casos. Aí a gente vai ter no dia 12 a compra de mercadorias para revenda no valor de R$10 mil à vista, com o ICMS incluso. Eu já expliquei para vocês também que a gente tem as tabelinhas aqui para se localizar e o caso do ICMS a gente está utilizando uma alíquota base, tanto para compra quanto para venda, no caso de 17%. Então, o ICMS ele vai nos dar o direito da geração de uma coisa chamada de crédito, né? Ou seja, de aproveitar o quanto a gente pagou. Porque a ideia seria o seguinte, a gente compra R$10 mil, mas não vem R$10 mil. Parte desse valor, 17% para ser mais específico, pertence ao governo. Então, seu fornecedor vai receber esses 10 mil, vai pegar uma parte para pagar ao governo, e no caso a gente recebe apenas a diferença, no caso em mercadoria. Para fazer o cálculo é muito simples, né? A gente vai ter o valor da compra multiplicado pela alíquota para identificar o ICMS a recuperar. Por que a recuperar? Porque nós vamos abater esse valor que a gente já pagou na hora que fizemos a venda dessa mercadoria. E aqui a gente vai fazer no caso de por operação, né? Então no próximo lançamento a gente já faz esse abatimento. Bom, para registrar a compra com o ICMS, o que a gente precisa considerar? O crédito é a origem, ou seja, o saldo do banco aqui, então saindo R$10 mil. Débito e ICMS a recuperar, porque ele se trata de um direito, né? E aí o débito e estoque é os dois juntos, totalizando os mesmos R$10 mil que a gente gastou. Então, débito, estoque, ICMS a recuperar e crédito banco no valor de R$10 mil. Aí em seguida a gente vai fazer então a operação de venda, né, que é a última no caso aqui do mês de outubro. Aqui, deixa eu ajustar. 15/10, né? Venda de toda a mercadoria em estoque no valor de R$25 mil à vista com o ICMS. Ok. Então, para venda, o que a gente tem que lembrar? Eu vou ter o reconhecimento da receita, eu vou ter a baixa do estoque, eu vou ter o cálculo do ICMS, né, a despesa com essa parte da venda, e o próprio abatimento. Então, são 4 lançamentos nesse caso aqui. Primeiro, para receita, é o valor da venda. Então, crédito, receita com venda, 25 mil, débito, como foi à vista,
vai ser justamente o nosso banco. A baixa do estoque, eu vou considerar o valor que eu paguei na minha mercadoria, tirando dali, né, o saldo do ICMS, porque eu vou fazer esse abatimento à parte. Então, débito CMV, que é o custo da mercadoria vendida, e crédito estoque no valor de 8 mil. Na dúvida, você volta no lançamento anterior e observa qual era o saldo do estoque, né? 8 mil reais, 8.300 aqui. Se a gente vendeu toda a mercadoria, quanto que custou essa mercadoria vendida? Os próprios 8.300. Na baixa, então, do estoque, ficamos desta forma. Na despesa com ICMS, é o cálculo sobre a venda. Então, se eu vendi por 25 mil reais, eu vou aplicar a alíquota de 17 e vou identificar, então, o ICMS a pagar, no caso aqui de 4.250. E aí eu vou debitar uma despesa com ICMS, que é uma conta de resultado, né, uma despesa, e creditar o ICMS a pagar, que é uma conta de obrigação patrimonial, do passivo circulante. Então, ao mesmo tempo que eu registro que eu tive uma despesa, eu registro que eu vou pagar esse montante para o governo no mês seguinte. Bom, aí em seguida a gente vai fazer o abatimento para poder registrar, né, que nós pagamos uma parte já na hora que fizemos a compra, então a gente quer diminuir esse valor a pagar. Então o que a gente vai fazer? Creditar ICMS a recuperar e debitar ICMS a pagar, para justamente fazer a diminuição dos valores. Então eu gerei ali uma venda de 25 mil reais e fiquei com 4.250 de ICMS a pagar. E aí aqui eu estou fazendo justamente a diminuição. Observa que anteriormente a gente creditou, agora a gente está debitando o ICMS a pagar. Então imagina o razonete, né? É essa a ideia que vocês precisam pensar. Eu estou diminuindo esse ICMS a pagar, ao mesmo tempo que eu estou zerando essa conta de ICMS a recuperar. Tá? Então eu estou fazendo esse processo. Aqui eu tinha debitado a recuperar, no razonete então vai ficar de um lado e depois do outro ele vai ficar com saldo zerado. Bom, para o reconhecimento da despesa com depreciação, né, o momento ali é o período, né, o mês inteiro, eu já expliquei para vocês também sobre o cálculo da depreciação, mas basicamente a gente vai considerar o seguinte elemento, o valor do veículo dividido por 60. Por quê? Né? A gente vai considerar aí que a vida útil do veículo, deixa eu achar a tabelinha aqui, neste caso é de 5 anos. Então, quando a gente observa, né, os 5 anos multiplicado aí por 12, para entender qual que seria a quantidade de meses que a gente vai ter, nós podemos considerar, então, 60 meses. Deixa eu só abrir a calculadora aqui para facilitar o raciocínio. E aí a gente vai fazer o mesmo para o imóvel, né? Que no caso ele tem 25 anos, 25 vezes 12, a gente vai ter um total aí de 300 meses. Então a conta ela é relativamente fácil, tá? Então aqui eu estou pegando o valor do imóvel e o valor do veículo. No caso do veículo, 6 mil. Dividido por 60, eu vou totalizar os 100 reais. Isto é o desgaste que ele tem todos os meses. No caso do imóvel, eu tenho um valor de 45 mil, que é o valor do bem que a gente pagou, dividido por 300. Né? Então, lembrando que o que é o 300? É o 25 anos vezes 12 meses. 300 reais, ou 300 meses, desculpa. 45 mil dividido por 300, a gente vai chegar ao total de 150. Soma os dois e eu tenho uma despesa com depreciação de 250 reais todos os meses. Para a parte da folha de pagamento, primeiro, a gente vai ter que calcular o INSS a pagar para separar o salário. O que eu tenho que lembrar? Na folha, eu vou ter o INSS, FGTS, eventualmente também imposto de renda e outros, né, ali de modo geral. Mas a gente vai trabalhar só com esses dois mais simples aqui para facilitar o nosso raciocínio. Eu combinei com o meu colaborador um salário de R$ 1.600. Então, a primeira de todas as contas que eu vou ter que fazer aqui é separar o quanto que eu tenho que pagar para o colaborador e para o governo no sentido de INSS. Então, como é que eu faço essa linha de raciocínio? Eu vou lá para a tabela do INSS e observo, ele está em qual faixa? Neste caso aqui, ele vai estar na segunda. Então, primeiro eu calculo o desconto da primeira faixa e depois da segunda faixa, considerando apenas a diferença. Então, observa aqui, 1.600 menos o 1.500 que a gente já calculou o desconto, sobram 500 vezes o 9%, que é aquele montante da faixa, né, que a gente observou naquelas tabelinhas que nós estudamos em aulas anteriores, está aqui o 9%, ele vai considerar, então, esses resultados. E aí, a soma dos dois descontos, da primeira e da segunda faixa, é o quanto eu vou pagar de INSS para este colaborador. E eu faço a separação desse salário, né, dizendo assim, olha, salário a pagar, crédito, eu vou pagar o meu colaborador, esse é o que eu vou depositar na conta bancária dele, eu vou entregar em dinheiro, eu vou pagar em cheque, e a diferença disso para o combinado, que são os 1.600, é o que eu vou recolher para o governo, né, em nome dele, em nome do colaborador. Porque quem está pagando o INSS não é, de certa forma, a empresa, né? Ela faz esse intermédio.
Mas de quem sai o dinheiro, do bolso de quem, para ser mais específico, é do colaborador. Tá? Até porque isso vai servir para a aposentadoria do colaborador e não a aposentadoria da empresa. Essa é a linha de raciocínio. Bom, e aí a soma dos dois vai ser a despesa com o salário, no caso aqui, totalizando, né, os R$ 1.600. Depois eu faço o cálculo do FGTS, que aí eu expliquei para vocês, a alíquota é fixa, né, então 1.600 vezes 8%, a gente vai ter R$ 128. E por fim, faço a apuração do resultado, né, aí eu vou diminuir as minhas receitas, zerando o razonete, diminuir as minhas despesas, zerando os razonetes, e vou apurar também considerando aí as despesas com salário, com folha de pagamento, FGTS, INSS e o salário a pagar, e aí eu vou chegar a um lucro determinado período, né? Então, R$10.472. Para jogar isso para os meus razonetes, deixa eu voltar aqui no mês de outubro, a gente precisa apenas observar o lado do razonete e fazer aquela linha de raciocínio. Então, lá no primeiro lançamento, a gente trabalhou com quem? Olha só. Chegou até aqui, fechou o mês de outubro, faz uma pausa e vai lá para o razonete, tá? Não é para continuar no livro diário. Bom, aí a gente então tem o primeiro lançamento, débito banco, crédito capital social, 200 mil nos dois, sempre o mesmo valor. Então tá aqui, lançamento 1, débito banco, lado esquerdo, crédito no razonete do capital social, assim como a gente já estudou em aulas anteriores. Lançamento 2, débito veículo, crédito banco, o mesmo para o imóvel, débito imóvel, crédito banco, 2 e 3. Então, vamos olhar aqui, lançamento 2, lançamento 3, crédito banco, débito veículo, cadê o imóvel? Está aqui também. Então, esses dois já estão ok. Bom, aí a gente vai ter a compra de mercadoria, débito estoque e ICMS a recuperar. Então, debitei o estoque, aqui deixa eu só ajustar. Ah, tá. Aqui ele está 10 mil, né? Então, deixa eu só corrigir aqui. 8.300. Isso. Esse aqui, eventualmente, também vai ser 8.300. Estão com os valores da compra anterior, né? Do exercício anterior. Débito e ICMS a recuperar nos 1.700. Está aqui. Lançamento 4, como eu estou marcando aqui para vocês, tá? Só para fins de controle aí de registro, para vocês entenderem. Então, a soma dos dois vai ser o crédito dos 4, do lançamento 4, que são os 10 mil reais. Então, olha só, lado do crédito, tá aqui, lado do débito, ok? Então, os 10 mil reais. No caso da venda, reconhecimento da receita, 25 mil. Débito banco, crédito, receita com venda de mercadoria. Então, tá aqui, 25 mil. E o débito no banco também, 25 mil. Então, só para mostrar aqui, que aqui os razonetes já estão feitos, né? Então, quando você vai fazendo, você vai vendo de qual dos lados, de qual é o tipo de lançamento que você está fazendo. Baixa do estoque, depois a despesa com a venda e etc, e assim sucessivamente. Então, CMV e estoque, 8.300. Crédito estoque, 8.300. E aqui o CMV, lançamento 6, estão vendo? Então, neste caso aqui, fechou o razonete, CMV também, depois a gente vai ter a despesa com ICMS. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, que vai mostrar os dois lados ao mesmo tempo. Aí a gente vai ter, olha só, a despesa com o ICMS está aqui, marcar de amarelinho, 4.250, que foi o que a gente calculou, neste caso, crédito e ICMS a pagar, 4.250. Está aqui, lançamento 7, lançamento 7. Vou marcar de laranja, né? Enfim, quando a gente vai fazendo os débitos e créditos, os razonetes, a gente vai chegar aos saldos finais e fazer a apuração desse processo. E aí estão todos os razonetes aqui para a gente poder visualizar. Aqui não é abril, é outubro. Então, chegamos ao resultado, ao lucro de 10.472. Para montar isso no balanço, a gente vai ter que, então, fazer o fechamento de todas as contas, né? Então, eu volto lá para os razonetes, vamos ver o banco. Olha, entrou 225 mil. 225 mil menos 6 mil, menos 45, menos 10 mil reais. 164, esse saldo final é o que eu vou colocar no meu balanço patrimonial. Enfim, uma vez montadas todas as contas, né, tudo que for a pagar vem aqui para o passivo, todas as despesas vão entrar no lucro, na hora que a gente fizer a apuração e etc. Então, lembrando que o veículo tem depreciação, ela vem junto e ela vem diminuindo, tá bom? Esse 50 mil, olha só, ele é a soma
contando e considerando aí, né, 6 mil menos 100, mais 45 mil menos 150. Enfim, cada uma das continhas tem o seu propósito, né? Então tem que tomar os cuidados aí, observar com bastante atenção, efetivamente, quais são as informações, quais são os resultados, tá? E no caso da DRE, deixa eu só ajustar aqui, 31 de outubro, aqui no caso a gente está falando da Sol, né? A Estrela foi a empresa anterior. E aí a gente vai considerar qual foi a receita, 25 mil, qual foi o ICMS sobre venda, menos 4.250. Teve CMV? Sim, então vai fazendo as diminuições e aqui a gente só repete os valores separando cada um deles, né? Chegamos ao resultado líquido, ao lucro líquido do período de 10.472. Para fazer o débito e crédito do mês seguinte, é só seguir as operações. Então, eu vou considerar aqui, no caso do mês de novembro, compra de mercadoria. Aí eu volto lá e abro um novo livro diário. Tá vendo? Então, novamente, dia 3, compra de mercadoria. Faço aquele mesmo raciocínio da compra com o ICMS. Débito estoque, separando aí os resultados, né? Então, o ICMS aqui é 17%, olha só. A gente calculou. E aí depois no dia 5, apesar de não estar aqui na operação, entre o dia 3 e entre o dia 10 eu vou fazer o pagamento do quê? Do salário do meu colaborador, salário a pagar. É o mesmo razonete que a gente trabalhou anteriormente. Também aí no dia 7 vou fazer o pagamento do FGTS, valor de 128, referente a outubro do ano anterior. Aí sim, no dia 10 faço a venda, repito o processo, né? O que modifica aqui são só os valores, mas a metodologia e o débito e crédito são os mesmos que a gente fez no mês anterior. E aí vou calculando um a um até eu chegar no abatimento, né? Considerando o quanto eu paguei, considerando por quanto eu vendi, tá aqui é o caso da venda, né? 17%. E aí faço o abatimento de quanto que eu tinha de crédito. 1.530, que foi o que a gente calculou no lançamento previamente aqui na parte da compra, né? 1.530. Enfim, quando a gente chega então novamente aí as operações, a gente vai ter no dia 20 outra compra, depois outra venda. Neste caso aqui, essa venda foi a prazo. Isso vai ser a grande diferença. No dia 20, eu considerei também como data aqui, né, do pagamento do INSS. Tá? Então, no mês anterior, a gente tinha que pagar o quê? A gente tinha que pagar o salário, a gente tinha que pagar o ICMS, a gente tinha que pagar o FGTS, o INSS. São 4 continhas que ficaram, né? Voltando aqui, ó, no nosso balanço, tudo isso aqui vai ter que ser pago no mês de novembro. Então, é referente a outubro, eu calculo, e aí no mês de novembro eu faço o pagamento. De novo, em novembro eu calculo quanto que eu vou pagar em dezembro, e isso vira um fluxo, né? Um ciclo contínuo aí da empresa. Então, aqui no caso do lançamento 24, eu deixei o pagamento do INSS, né? E aí são os mesmos valores que a gente calculou anteriormente, eu deixei ele para puxar aqui direto já, ó. Tá aqui lá no lançamento 10, quando a gente calculou o INSS. Tá? Então, cada um deles vai ter o seu valor respectivo. E aí depois, o caso do ICMS também, a gente paga o saldo que ficou no balanço. Né? Então, tinha ficado o ICMS a pagar 2.550. Como é que eu sei isso tudo? Eu vou lá no razonete, olha, no mês de outubro. Eu fiz uma venda que o ICMS ficou 4.250. Aí eu fui para o governo e falei, olha, mas eu já paguei 1.700. Então, eu vou pagar apenas a diferença no caso desses dois valores. E aí, esses 2.250 vão ser recolhidos no mês seguinte, né? De acordo com as datas, de acordo com os prazos aí e tudo mais. Bom, aí no caso da outra compra, no dia 20, depois a outra venda, a diferença aqui, então, no caso, pela venda ter sido a prazo, vai ser contas a receber, né? Isso aqui vai modificar, não vai ser direto no banco, então a gente vai ter efetivamente aí uma diferença de registro, mas se vocês observarem, é crédito, receita, débito, contas a receber. Deixa eu só confirmar aqui, é 30 mil mesmo, né? 30 mil, corrigir aqui em cima para não causar confusão. E esse modelinho é o do anterior que a gente fez, tá? Então é justamente para vocês poderem seguir aí e continuar utilizando o mesmo. Aí faço o cálculo, né, da baixa do estoque, ou lançamento, melhor dizendo, né, a despesa com ICMS. Então aqui, ó, valor da venda, alíquota, ICMS a pagar. Abatimento do ICMS de novo, quanto que eu paguei na compra, quanto que eu tenho que pagar na venda. E aí chego no fim do mês, repito o lançamento de depreciação e repito os lançamentos de folha de pagamento. Já paguei o mês passado, agora eu vou lançar quanto que eu tenho a pagar no mês seguinte. E aí vocês vão ver que isso aqui é exatamente igual
o mesmo raciocínio que a gente fez no período anterior, né? Então, eu deixei aí as observações para vocês poderem olhar com calma. Receitas, as duas vendas, né? Então, a gente fez aí uma venda de 26 mil e depois uma venda de 30 mil reais. Então, 26 mais 30, eu tive receitas de 56 mil. A minha despesa, no caso, o CMV também é somado, né? Então, tem que observar aí, no caso, são 2 lançamentos. Então, primeiro eu tive um CMV, cadê aqui em cima? Ó, lá no dia 10 de novembro. Eu fiz uma compra que eu gastei 7.470 de mercadoria, apenas o valor do estoque. E depois eu tive outra compra no valor de 6.640, soma os dois, esse é o valor do meu CMV do mês. Despesa com depreciação, ICMS, também somados, né? E a folha de pagamento, repetindo aí os saldos que a gente já apurou anteriormente. E chego finalmente a um lançamento de lucro ou prejuízo do período, né? O lucro acumulado, então, considerando aí receita, 56, menos 23.810, menos 1.728, né? Vou chegar aos 30.392. Passo tudo isso lá para o razonete do mês de novembro. Tá? Então, o livro razão aqui em novembro. O 11, eu troquei as datas, mas não troquei o mês. Pega o saldo anterior, isso é muito importante, tá? Não esquece, todo razonete vai ter saldo anterior se ele for patrimonial. Então, no caso do banco, fechou com saldo mês passado? Sim. Então, abre um novo razonete, né, no mês de novembro e considera também sempre esse saldo anterior. Faz toda a movimentação a débito e a crédito, chega então ao saldo final. Faz a apuração aí da receita, faz a apuração de todas as outras contas, joga depois tudo isso para o balanço patrimonial. Vamos dar uma olhada aqui no balanço do mês de outubro, né? Então, eu chego aos resultados considerando aí ICMS a recuperar não tem, que a gente já aproveitou tudo, agora eu tenho contas a receber, eu tenho o saldo do banco atualizado, olha a minha depreciação aqui somando, né? Então, mês passado foi só 100, agora é 200, 100 mais 100, 200, 2 meses. Mesma coisa aqui, então, para a depreciação do edifício, né? Do imóvel. Deixa eu deixar assim, que daí vai mais fácil para se localizar. E no caso do passivo também a mesma ideia, né? Salário a pagar, repito tudo, as informações, apenas atualizando o valor do ICMS, que o mês de novembro eu vendi mais, então eu tenho mais ICMS a pagar. Mas o raciocínio da conta do ICMS a pagar é, olha, saldo anterior, pagamento, venda, abatimento. Então vamos marcando aqui, que daí eu vou mostrando para vocês. Saldo anterior, pagamento. Primeira venda, abatimento. Segunda venda e, finalmente, o segundo abatimento. Então, aí eu considero e apuro esse saldo final. Então, 2.550 menos o pagamento. Zerou. Aí depois eu fiz uma venda de 4.420. Faço o abatimento. 1.530. Depois eu fiz outra venda de 5.100. Faço o abatimento. 1.360. Sobram 6.630. Né? Então, essa é a apuração do ICMS efetivamente. E aí faço esse lançamento no balanço, atualizo, o lucro acumulado, como o próprio nome diz, também acumula. Então está aqui o lucro do mês anterior, mais o lucro do mês de novembro, e a gente soma os dois, como eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, né? Então, qualquer dúvida aí que for aparecendo, vocês vão me avisando e a gente vai corrigindo, ajustando, tirando as dúvidas específicas, tá? Então, aqui no caso, o balanço patrimonial fechou, os dois totais, né? Eu já estou fazendo com análise vertical, mas eu vou explicar essa análise vertical na próxima aula, que na verdade é o foco, né, dessa parte da disciplina, e não tanto débito e crédito, não tanto a elaboração das demonstrações, mas sim a análise e interpretação. Aqui é só para ilustrar um pouco desses resultados mesmo. Então, 56 mil, depois aí o CMV, né, o ICMS também apurado do mês, enfim, até que a gente chega ao lucro do mês, que foram os 30 mil reais. Então, esta primeira parte é o que vocês precisam elaborar. O débito e crédito, que é o livro diário, depois o débito e crédito, que é o livro razão, o balanço e a DRE. A partir das demonstrações contábeis é o que a gente vai fazer na próxima aula. A análise, aí a gente vai fazer primeiro a análise vertical, depois a análise horizontal. E, por fim, a análise por índices efetivamente. Então, a parte da análise vertical, o que a gente tem que considerar? Os totais. No caso do balanço, eu vou sempre trabalhar com o total do ativo para as contas do ativo. No caso do passivo,
as contas do total do passivo está aqui, dividindo pelo 249. Então, tem uma aula específica para cada tipo de análise também, né? Análise horizontal, eu tenho que pegar os 2 meses juntos. Então, aqui no caso, a gente vai ter 31/10, só corrigir aqui que ficou no mês de abril, né? Isso, abril, outubro e novembro, né? Então, 31/10 e 30/11. Então, eu puxei apenas os saldos do mês anterior para poder trazer essa informação. Né? E aí, depois eu vou analisar essa variação. Então, pego o mais recente, divido pelo anterior. E aí, no caso, estou trabalhando com percentual, né? Multiplica por 100 se você estiver fazendo na calculadora. Então, deixa eu trazer para cá. Então, vamos lá. Ativo circulante, 199,22 dividido por 164, que era o que tinha no período anterior. Multiplico por 100, 121. Né? Então, o que significa esse 121 aqui? Que houve uma evolução de 21%. Né? Então, ele manteve-se, lembra lá, o 100 ele é igual. Então, se tivesse ficado 164 mil, ia estar 100 do mesmo jeito. 100% a mais aqui significaria, então, um aumento de 121% ao longo desse primeiro mês. E aqui no caso do passivo, mesma linha de raciocínio. Então, deixa eu só ajustar aqui, 31/10 e 30/11, efetivamente, que são os 2 períodos que a gente está analisando. E aí, olha, por exemplo, o salário a pagar. Mês passado, eu tinha uma obrigação, aí eu fiz o pagamento, e no mês seguinte eu gerei uma obrigação de mesmo valor. Então, houve variação? Não houve. Ela fica justamente zerada. Já o ICMS aumentou, por exemplo. O lucro também aumentou, enfim, e aí eu vou considerando esses totais, inclusive. Na DRE, eu vou seguir o mesmo processo. Tá? Então, 31/10 são os saldos do mês de outubro, 30/11 são os saldos do mês de novembro. E aí a análise horizontal segue a mesma linha de raciocínio, né? Então, 124 significa o quê aqui? Que aumentou 24%. Então, houve um aumento de 24% no mês de novembro em relação ao mês de outubro. E aí, efetivamente, com essas análises, depois a gente vai fazer a análise dos índices aqui, que eu vou comentar para vocês na nossa próxima aula, tá? Eu vou voltar na análise vertical, vou comentar mais um pouco da horizontal também, para a gente poder ir observando. Então, aqui é só para deixar registrado que, assim, o processo de débito e crédito, ele vai acontecer de acordo com aquilo que a gente já estudou, de acordo com aquilo que a gente já viu, e o que vocês têm que focar nessa mecânica? É a origem do recurso e o destino do recurso. Entender que essa movimentação patrimonial, ela é muito importante, ela precisa ser registrada corretamente, tá? Então, eventualmente aparece um lançamento que causa mais dúvida, mas eu acho que pela base que a gente está utilizando, né, pela forma de trabalhar, fica bem simples, bem direta, bem objetivo. Então, se surgirem dúvidas, de novo, me procura, me manda uma mensagem lá, a gente vai conversando, vai ficando cada vez mais fácil, tá? Então, agora na sequência eu vou gravar a aula de análise vertical, horizontal e por índices para a gente poder falar um pouco mais daquele processo de interpretação, que é o que eu quero que vocês dominem nessa terceira unidade da disciplina. Valeu? Então, até a próxima aula. Obrigado pela atenção mais uma vez. Vejo vocês lá.